E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alexandre Fonseca. A gente está aqui mais uma vez falando hoje sobre as origens do trabalho assalariado, as origens do emprego como a gente conhece hoje. E mais uma vez essa tradição de falar das origens de alguma coisa, né, para a gente entender melhor como que as coisas surgiram, como que elas chegaram a ser como era hoje, e para ver que nem sempre foi assim. Se nem sempre foi assim, pode ser diferente um dia. A gente pode mudar as coisas. Então vamos lá. O trabalho, o ser humano sempre fez algum tipo de trabalho desde que virou Homo sapiens, né? Aí há 70 mil anos atrás. Sempre fez algum tipo de trabalho, seja construindo, fazendo ferramentas para caçar, seja construindo algum lugar para morar, vamos dizer assim, né? Arrumando ali a caverna ou algum tipo de construção que possa protegê-lo da chuva e do ambiente. O ser humano sempre trabalhou. Só que isso foi se complexificando ao longo do tempo, quando foi descobrindo novas técnicas, vai surgindo, vai começando a mexer com metais, entendeu? Vai surgindo a forja. Então o seu trabalho vai se complexificando e à medida que ele vai se complexificando, misturei as palavras, ele vai mudando a forma de ser feito. Mas assim, sempre isso, pelo menos até a Revolução Industrial, ele permanecia quase que, não vou dizer individualizado porque não era, na verdade ele era coletivo, mas ele era um trabalho que as pessoas iam, vamos falar então mais diretamente, né? Elas geralmente aprendiam em algum lugar a forma de fazer o trabalho, então existiam guildas, existiam centros de, vamos dizer, artesãos. Então, como que você aprendia? Ou você aprendia ali com o seu pai, com a sua linhagem, com o pessoal da comunidade, ou em alguns lugares específicos onde o pessoal daquela profissão se organizava e ali se organizava e aí passava os ensinamentos daquela profissão para as outras gerações e aí se fazia, né? Isso foi ao longo de séculos e séculos e séculos dessa forma. Então, se você fazia cadeira, vamos dizer assim, um artesão com madeira. Então você ia lá, seu pai geralmente já era nesse tipo de trabalho, existia ali um lugar onde as pessoas trabalhavam dessa forma, então você ia, depois de adolescente, ia aprendendo a fazer aquilo, trabalhando junto com várias pessoas, alguns anciãos ali, e anciãos eu digo pessoas mais velhas, realmente pessoas já mais mestres ali, né, mestres daquela profissão, e ficavam coordenando aquela galera. Então você, uma pessoa ali na comunidade, precisava de uma coisa de madeira, precisava de uma cadeira, vamos dizer assim, ia até lá e, dependendo da forma de que for o comércio naquele lugar, adquiria aquela cadeira ou aquela estante, independente do que ela precisasse, de alguma pessoa ali. Mas entenda que ninguém ali era chefe, entre aspas, de ninguém. Existia uma certa hierarquia, mas ninguém dominava o trabalho do outro, ninguém recebia dinheiro em cima do trabalho do outro, ninguém tinha realmente, era empregado de ninguém, vamos dizer assim. Ninguém era chefe nesse sentido. Existia um chefe, ele era chefe, às vezes coordenava, por motivo de que ele sabia mais daquela profissão e tinha muito o que ensinar, mas ele não ficava com o lucro do outro. Então era basicamente isso. Então se seguia as profissões, isso até muito recentemente. Muito recentemente. Só que o que acontece? Quando chega a Revolução Industrial, começa a se estabelecer a forma que a gente entende hoje. Só assim é possível de que exista o sistema que a gente existe hoje, quando aparecem as máquinas. As máquinas, elas possibilitam de que seja produzido muito mais produtos, muito mais coisas ali e com menos habilidade, vamos dizer assim, com menos, você não precisava ser mestre em algum tipo de coisa, vamos dizer, o artesão, porque a máquina ela tirava bastante parte dessa expertise. Então você precisava mexer na máquina, operar a máquina, que não era nem sempre era
coisa muito complexa de se mexer, e a partir dali começariam a sair os produtos em massa, em número maior. Então, a partir desse sistema, é possível se produzir muito mais produtos, muito mais coisas, então, com o mesmo trabalhador, então começa a surgir o lucro. Porque você começa a pagar aquele trabalhador um certo tipo de salário, aí surge esse tipo de sistema, e o trabalhador produz muito mais do que o trabalho do que ele recebe de trabalho, e a diferença ali é o lucro do patrão. Então, só a partir daí é possível alguém acumular dinheiro o suficiente para poder pagar outras pessoas para realizar o trabalho. Você vê que antes do sistema anterior, com os artesãos, etc., ninguém conseguiria acumular tanto dinheiro. Você poderia passar a vida inteira produzindo e vendendo cadeiras, vamos dizer assim, que você não iria conseguir abrir uma loja, um lugar de artesanato e empregar outras pessoas. Porque a menos que, mesmo, mas assim, vamos dizer, caso muito específico, que ainda o cara era um cara muito famoso que produzia violino ali, mas mesmo assim ele não empregava outras pessoas, ele ensinava também nesse mesmo sistema, só que ali ele era um cara mais respeitado e sim tinha um pouco uma condição melhor. Mas mesmo assim ainda não existia essa questão do trabalho assalariado como a gente está falando, não existia essa condição, porque ninguém ali produzia tão mais do que o outro, e não tinha o dinheiro acumulado para poder ser esse diferencial de ser patrão e dominar o trabalho do outro. Isso era inimaginável. Outra coisa que era inimaginável, então a gente está indo na ruptura desses dois sistemas, nessa primeira Revolução Industrial. Outra coisa que era inimaginável até antes da Revolução Industrial era justamente essa noção de você vender seu tempo a alguém. Como assim vender seu tempo a alguém? Porque quando você está trabalhando de forma assalariada, você vai para a fábrica, bate ponto de 8 às 18, antigamente era muito mais, né? De 7 às 20, 22. Antigamente eu digo justamente na primeira Revolução Industrial, ali 1700 e pouco, 1800 e pouco, ainda as pessoas trabalhavam 12 horas por dia, até mais. Então, você vender esse tempo seu, porque você está vendendo ali seu tempo, seu tempo de vida, era impensável uma geração anterior. 100 anos antes, no século XVII, era inimaginável alguém vender seu tempo a alguém. Porque era dito que o tempo não era seu para você vender, o tempo era dos deuses. Ninguém pensava, imaginava o tempo como a gente vê hoje, tão divisível. Até porque não existia essa onipresença dos relógios, por exemplo. Existiam torres de relógio nas cidades, nos centros, só que os relógios de pulso não eram onipresentes, né? O relógio de bolso ainda não era tão usado. Então as pessoas não viam o tempo dessa forma. Um antropólogo, né, estava falando que no século XX já, ele em Madagascar, ele falando como as pessoas elas lidavam com o tempo de forma um pouco diferente. Falava assim, eu tô indo ali, eu volto daqui a duas fervuras de água, vamos dizer assim. Medir o tempo em ações, não em minutos, em partes específicas assim de tempo. Então o tempo não era pensado dessa forma, era inimaginável então você pensar em vender o seu tempo a alguém. Era imaginável, por exemplo, você vender alguém, ou mesmo alugar uma pessoa. Em sociedades onde existia a escravidão, mesmo até na Grécia, por exemplo, onde a escravidão era onipresente, fazia parte daquela sociedade, era possível você alugar um escravo para fazer algum trabalho, no lugar de alguém, você comprar um escravo para que ele realize seus trabalhos, mas ninguém imaginava você realmente comprar o tempo. O tempo de uma pessoa, como eu falei, pegar o escravo. Mas ali o escravo, você pegava não o tempo dele, mas pensava que você está pegando a pessoa. Ela já não era uma pessoa livre. Então, por isso que havia até muitos comentários quando surge essa questão, a Revolução Industrial, uma analogia com uma certa escravidão, né? Porque realmente as pessoas estavam se alugando ou se vendendo para
para uma pessoa, para um indivíduo, para um empresário, para os grandes empresários na época, que eram donos dos meios de produção. Então, a partir daí começa a surgir o trabalho que a gente conhece hoje. E como que isso se transforma tão rápido? Como que a sociedade ela se transforma tão rapidamente de uma sociedade rural para uma sociedade industrial? Muito desse êxodo rural que houve foi meio que forçado, foi quase que forçado, né? As pessoas em áreas rurais chegou em certo ponto que não tinham outra opção a não ser sair de lá, por vários motivos. Um motivo que eu tenho falado, por exemplo, é se você está ali naquela sociedade rural, naquela cidade, naquela região, onde todo mundo produz um pouco de subsistência, produz um pouco ali para comer, produz seus próprios utensílios, etc. E para alguma coisa ou outra faz um comércio ali naquela região. Mas o dinheiro mesmo é pouquíssimo usado, muito na base do crédito, e quando viesse a próxima colheita fazia aquele pagamento e por aí vai. Só que quando começa, vamos dizer que chegue uma fábrica em algum lugar ali perto, então de repente começa a circular mais dinheiro naquele lugar. Se está circulando mais dinheiro ali e você não tem dinheiro, você não trabalha muito, não vive muito na base do dinheiro, você vive ali na subsistência, então de repente quando você precisa fazer um comércio, você precisa de comprar alguma coisa, falta alguma coisa da sua colheita e você precisa para comer, etc., você agora vai precisar do dinheiro porque o preço sobe. Porque agora as outras pessoas que estão com dinheiro vão disputar aquela coisa para comprar, aquele alimento, o que for. Então aquilo ali vai subir de valor, porque os produtos geralmente não aumentaram, aqueles produtos naquela zona rural, a quantidade de produtos ali em específico, e, por exemplo, os alimentos ali não aumentaram, a colheita necessariamente não aumentou. Então a pessoa precisa ir atrás desse dinheiro. Por exemplo, aí chega luz ali e água, e ela precisa pagar por aquilo, vários impostos que começam a subir por causa da Revolução Industrial. Então a pessoa começa a precisar daquele dinheiro e começa e se vê obrigada a sair dali e procurar um emprego na cidade, nas zonas urbanas. Além de outros motivos, né? Próprio problema com safras, secas e etc. obrigou muita gente a sair daquele lugar e nunca era a primeira opção de ninguém. As pessoas viveram naqueles espaços, naquelas comunidades, por séculos e séculos. E a gente sabe como que é importante uma comunidade. A gente às vezes vive 10 anos em uma casa, cresce ali, depois quando muda, realmente é um impacto. Imagina as pessoas que gerações e gerações naquele lugar. Não era a primeira opção, mas foram forçados e muitos não viram opção a ir para as zonas urbanas. Então, chegamos a uma sociedade onde ela começa a existir na base do emprego. Para você ter acesso a qualquer tipo de coisa, comida, serviços de saúde, própria educação, que começa a ser necessário para você conseguir emprego, então vira um ciclo, você precisa de ter um trabalho, você precisa para você ter dinheiro, para você viver. Então o trabalho passa a ser uma necessidade, rapidamente passa a ser uma necessidade de todo cidadão, de toda pessoa. Isso ao longo dos últimos 3 séculos ao redor do mundo. O processo foi muito semelhante, apesar de suas características específicas, mas foi muito semelhante ao redor do mundo. Então você passa a precisar de ter um emprego, todo mundo passa a precisar de ter um emprego e um salário e dinheiro para poder viver. Então como que a sociedade lida com isso? Uma sociedade onde você precisa de ter emprego. Esse processo foi muito doloroso. Então até os primeiros críticos a esse sistema batem muito em cima dele, porque viam que ele deveria quebrar em algum momento, não só deveria no sentido moral, mas que ele deveria no sentido de que era muito provável que ele quebraria, porque ele estava gerando uma diferença social muito grande e o desenvolvimento mesmo era pouco visível, principalmente as classes mais baixas. Então as pessoas trabalhavam e a condição das pessoas mais precarizadas não melhorava,
e as pessoas continuavam morrendo. Muitos morriam na própria fábrica, ou muitos morriam de fome na cidade, porque não conseguiam emprego, porque o emprego não era suficiente para manter uma família. E aí a gente pode entrar em outros vídeos sobre a questão do trabalho infantil e etc. Mas as condições eram terríveis. Então os críticos batiam muito nessa tecla, e alguns países começaram a responder com políticas públicas para isso. O Estado começou a ver que era dever do Estado amenizar essa situação. Por quê? Porque começou a aumentar o índice de criminalidade, aumentar o índice que chamavam de vagabundagem, né? Tipo assim, de pessoas que estavam perdidos ali na cidade, sem uma tarefa, sem um trabalho, e ficavam perambulando ali pela cidade. Então o nível de inatividade era muito grande, porque a indústria não absorvia todo mundo, nem o comércio, que também começa a se desenvolver mais, porque tem mais dinheiro circulando e etc. Então o Estado começa a passar algum tipo de política pública. Isso é muito claro na Inglaterra, no século XIX, começa a passar as leis do pobre, poor laws, que eles chamam, né? Então começa a tentar garantir o mínimo de direitos econômicos para a sociedade que não tem, para as pessoas ali que não tem o mínimo do mínimo. Então esses tipos de políticas públicas começam a surgir cada vez mais ao redor do mundo. E aí a gente pode falar outro vídeo também sobre a questão do estado de bem-estar social que surge depois e etc. Mas eu queria terminar o vídeo, né, colocando... Então começa a surgir uma ideia de um papel social do Estado, de um dever social do Estado. Porque se você para viver, o sistema te obriga a trabalhar, a ter um trabalho, qual que deveria ser o mínimo que o Estado provê? Um trabalho. Porque já que o trabalho é obrigação, ou se não provê o Estado, o trabalho provém as condições de vida, que no caso seja comida, e aí vem os direitos sociais, né, que a Constituição brasileira ela coloca com relação à alimentação, habitação, educação, transporte, saúde, principalmente. Então, assim, começam a surgir esses direitos. Ou você garante um trabalho para todo mundo, ou você garante o básico. Então, o Estado passa a ser o responsável pela essa garantia, porque entendem que é uma obrigação, porque senão nossos companheiros, quem está do nosso lado, acaba morrendo, porque é uma disputa, e aí eu vou fazer outro vídeo sobre isso, que é uma disputa que é de ganhadores e perdedores, mas que a pessoa que é ganhadora desse processo, desse projeto político, econômico, muitas vezes ela exatamente tem o mesmo tipo de característica, a mesma criação que a perdedora. Mas por que a outra perdeu? É porque o sistema não é projetado para que todo mundo ganhe. O sistema não é projetado para que todo mundo tenha emprego. O sistema não é projetado para que todos sejam ganhadores. Tem que ter perdedores. E se tem que ter perdedores, muitos vão ser perdedores. Não por características próprias, mas porque o sistema exige que existam os perdedores. Isso é culpa de quem? Não é das pessoas, não pode ser das pessoas, é do próprio sistema como um todo. Então, aí no outro vídeo eu vou falar um pouco sobre como esse processo de industrialização, ele se cria, e ele se dá, e ele se constrói através da exploração do trabalho, nosso trabalho, e através da exploração da natureza. E a natureza é de todo mundo. É isso, assim, né? A natureza é de todo mundo. De todos nós que nascemos no planeta Terra, temos o direito à natureza. Então, e alguns exploram a natureza e tiram lucro próprio. Então, por isso que todos deveríamos ter esse direito. Ele se constrói também em cima dos nossos conhecimentos intelectuais, que nós ganhamos através dos séculos, que nunca foi de uma pessoa só. A invenção da eletricidade, por exemplo, é uma invenção humana, não só de uma pessoa e que é explorado por todos. E aí a gente pode ir avançando, computador, chips, etc. Então, por isso que nós temos toda uma responsabilidade social. Eu queria terminar nesse passo falando um pouco sobre realmente a responsabilidade do Estado em cima disso tudo. Eu queria agradecer muito quem permaneceu vendo o vídeo. Os vídeos têm ficado aí por aí nessa volta de 12, 13 minutos, mas eu acho que tem sido
bem construído, e a gente vai colocando outros vídeos com pontos semelhantes, mas indo para uma outra linha. Eu acho que tá legal. Dei um feedback aí. Queria agradecer muito a todo mundo. Curta, comente, bate, coloca no sininho aí, se inscreve. Tudo que o YouTube coloca aí, vocês fazem. Passam para as outras redes e valeu, galera. Abraço.